Provérbios capítulo 4, quero compartilhar algo do coração de Deus com você. Fica muito ligado, anote tudo que você puder. Depois dessa palavra, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? É sério. Provérbios capítulo 4, sabe, irmãos, aquele versículo que você lê e parece que você nunca leu esse versículo na sua vida? Foi o que aconteceu comigo, quando eu li um versículo, né? Como que um versículo pode falar tanto com a gente, né? Eu lembro quando eu li isso aqui, eu dei um pulo, né? Assim, ali cedo, ali no meu tempo com Deus, eu dei um pulo e corri e compartilhei ali com todo mundo, né, na hora do café. Gente, será que tem esse versículo na Bíblia de vocês também? Falei para ele brincando com ele, né? Então eu quero compartilhar esse versículo de Provérbios capítulo 4, versículo 23. Diz assim, olha: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Irmãos, onde que nós vamos chegar, não é? Que direção que nós vamos tomar e qual será o nosso final na vida? Depende do que a gente está pensando agora, não é? Depende da nossa vida de pensamentos, é o veredito da Bíblia, não é? Então, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está nos instruindo, o Senhor sempre está nos dando promessas, mas o Senhor, depois da promessa, o Senhor sempre nos dá instruções. E obrigado por essa instrução tão poderosa, tão sábia, tão sábia. Mas nós precisamos de revelação, precisamos do sobrenatural do Senhor nessa noite, porque senão serão só informações, só conhecimento humano que não muda nada. Então fala no nosso coração, querido Espírito Santo, precioso Espírito Santo, Deus Espírito Santo, fala no nosso coração, nos desafia nessa noite, muda a nossa vida pela Tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Então o meu tema nessa noite com vocês é cuidado com o que você pensa. Amém, querido? Cuidado com o que você pensa. Irmãos, e eu estava pensando num homem que é o Saul, não é? Porque olha só, irmãos, como que o Saul, só para confirmar, não é, o que Deus fala na sua palavra, que a nossa vida é dirigida pelo nosso pensamento. Olha como que o Saul mudou toda a história da vida dele, não é, e da sua descendência por causa de um pensamento errado. Não é? O Saul vinha voltando de uma batalha e ele ouviu o povo de Israel cantando, era uma música. Olha só a música: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Quando ele ouviu isso, ele ficou tão em crise, com tanta raiva. A Bíblia diz em 1 Samuel 18, não é? Ele disse para ele mesmo, olha só o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim para ele mesmo, ou seja, ele vai pensar: para mim eles deram milhares, e para Davi eles deram 10 milhares. A única coisa que está faltando agora é que ele seja o rei. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. Irmãos, e é impressionante como que isso vai mudar a história desse homem. Deixa eu te falar uma coisa: o Saul, gente, não foi um acidente. O Saul não tropeçou no reino de Israel e da noite para o dia ele virou rei. A Bíblia diz que Deus falou para o profeta Samuel que ele tinha escolhido um homem para reinar sobre o seu povo, e esse homem era o Saul. Deus deu o nome, deu a filiação, Deus deu o endereço, falou: é esse cara que eu quero, ele é o top, é ele que vai dar certo. Deus acreditou nele. Interessante. E esse homem, por causa desse pensamento que entrou, rapaz, ele começou a ficar com ciúme. Rapaz, esse cara é uma ameaça para mim. E ele começou a perseguir o Davi. Ele tentou matar o Davi pelo menos 3 vezes, não é? O Davi teve que fugir de Israel para morar lá com os filisteus, com o inimigo, com medo do rei Saul. E ele foi enlouquecendo cada vez mais. Aquela ira dele foi crescendo dentro dele, a ponto dele enlouquecer literalmente. Veja bem, o cara ficou doido. Está na Bíblia.
não é? Aí você diz assim, não, pastor, mas é porque o Davi tinha que ser o rei. Irmãos, olha só o que a Bíblia diz, eu quero ler isso com você. 1 Samuel 13:13. Olha o que diz. Olha só o que diz aqui. Se você tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Não precisava outro rei, não precisava. O cara interrompeu um processo na vida dele. Ele jogou fora um plano de Deus para a vida dele. Por quê? Onde começou isso? Na vida de pensamento dele. Cuidado com o que você pensa, porque, olha só, esse provérbio é poderoso demais, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, ok? Então preste bem atenção. Na batalha espiritual, eu quero que você repita essa frase comigo, é didático repetir. Repete isso comigo. Na batalha espiritual, o campo de batalha é a mente. Amém, queridos? Irmão, o que Satanás quer conquistar de você? Ele não está preocupado em conquistar toda a sua grana, em tocar em você para ferir você. Ele só quer uma coisa, uma área da sua vida. Qual que é? A sua mente. O campo de batalha é a mente. Olha só, irmãos, essa promessa que às vezes a gente não compreende. Primeiro livro de João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Tem alguém aqui que é nascido de Deus? Só os nascidos de Deus. Pastor, como é que é nascido de Deus? Está lá em João 1:11, não é? Aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqueles que nasceram não da carne, mas de Deus. Então quem recebeu Jesus, nasceu de Deus. De novo, quantos nasceram de Deus? Deixa eu ver. E olha a promessa para você. Sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, é o primogênito, Jesus, o guarda, e o maligno não toca. Vamos entender isso aqui para a gente entrar nessa palavra. Isso aqui é chave. Você tem que entender isso. Irmão, existe uma promessa que Satanás não pode tocar em você. Nós somos corpo, alma e espírito. O seu espírito é onde habita o Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo, é o santo dos santos. Satanás não pode tocar no seu espírito. Posso ouvir glória a Deus pelo menos? Satanás não pode tocar, ele é proibido de entrar nesse lugar, de tocar nesse lugar. Ele não pode tocar no seu espírito. Agora, uma coisa que talvez você não saiba: Satanás não tem autorização para tocar no seu corpo. Você é uma propriedade, você é um campo, uma fazenda top, cheia de boi, cheia de prosperidade, que Deus comprou com o sangue do seu filho. Amém? Diga, eu sou uma propriedade de Deus. Ele não pode tocar no seu corpo. Agora, peraí, qual que é a estratégia dele então? Ele tenta colocar um pensamento em você, e se você aceitar esse pensamento, ele pode então interferir na sua vida. Irmãos, pensa no Saul, que Deus chamou o homem, Deus fez grandes promessas para ele. Saul, você vai governar, você vai ser um sucesso, eu escolhi você. E o cara vai. Satanás não pode parar ele, olha só. Não pode parar o espírito dele, não pode parar o corpo dele. Mas o que Satanás faz, irmãos? Satanás coloca um pensamento, escuta bem. Um pensamento: esse cara é uma ameaça para mim, eu preciso me livrar desse cara, eu vou matar esse cara. Irmãos, então isso aqui tudo é errado, tudo é pecado. Matar, ciúme, raiva, injustiça. O cara estava servindo ele, o cara estava lutando as guerras dele, o cara estava trabalhando para ele. Inclusive o Davi era nesse momento escudeiro dele, carregava as armas dele. E o cara está querendo matar o Davi. Ele está completamente fora da vontade de Deus. Então aquele pensamento fez com que ele tomasse decisões erradas. Irmão, Satanás não parou o corpo do Saul, ele não tocou no corpo do Saul, ele tocou na mente. Vocês estão me entendendo? Irmãos, até as doenças, escuta bem o que eu vou te falar, olha. Está aí a medicina dizendo, não é? Que a maioria das doenças são de ordem psicossomáticas. Soma é corpo, psique, não é alma ou mente. Então, Satanás não pode tocar no seu corpo, mas ele começa a colocar mágoas, feridas, pensamentos, medos na sua mente, e aquilo tudo dentro da sua mente sai no seu corpo em forma de doença.
Então veja bem, ele não está tocando no seu corpo. Puxa, que diabo é esse poderoso que chega no crente, coloca uma doença? Ele não pode fazer isso, ele não tem essa autorização. Ele não pode. Mas, irmão, se você aceitar o engano, a mentira, o pensamento, ele parou você. Aí ele vai mudar o curso da sua vida, como ele parou o curso, como ele mudou o curso da vida do rei Saul. Quem está me entendendo? Ok? Então, é muito chave a gente entender isso. Não é que ele não pode tocar em você, está na Bíblia. Antes Jesus vai te guardar, ele não pode tocar em você, mas a estratégia dele é a sua mente, é o engano na sua mente. É você aceitar o pensamento. Não aceite o pensamento errado. Não aceite o pensamento errado. Amém, queridos? Muito bem, muito bem. Então, até hoje eu tive uma experiência assim tão prática disso, né? Porque é interessante. Eu estava começando a pensar um pensamento errado com relação a uma pessoa, por causa de algo que na minha cabeça foi errado que ela fez, foi injusto. Eu comecei a pensar aqueles pensamentos. Comecei a pensar. Rapaz, aí eu falei, não, esses pensamentos não são de Deus. Eu já vivi tanta coisa boa com essa pessoa. E fiz uma lista assim na minha cabeça, na minha mente, de coisas boas que a gente já viveu, não é? Juntos. E eu falei, não, esse pensamento não é de Deus. Sabe o que eu fiz? Na hora eu peguei meu celular e gravei para ele um áudio top. Um áudio, não é, de motivação para ele, falando coisas boas para ele. E logo ele me respondeu, tão feliz, tão entusiasmado. Irmãos, eu parei aquele pensamento errado. Qual que é o segredo? Não alimente o pensamento errado, ok? Muito bem, então eu quero falar bem na prática hoje aqui com você, não é? Então a Bíblia diz, tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, pastor, como que a gente faz isso? Esse eu quero te mostrar hoje à noite. Eu quero te mostrar 3 coisas para a gente cuidar, ok? 3 áreas da nossa mente, o que acontece com o nosso pensamento, com a nossa alma, com a nossa psique, que a gente precisa proteger, ok? Quem está comigo aqui? Amém? Muito bem, então vamos lá. A primeira coisa aqui, irmãos, prática, muito prática. 3 áreas para a gente cuidar. Então, cuidado com a preocupação. Cuidado com a preocupação, olha só. Lucas 10, 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Então, irmãos, Jesus não está criticando porque a Marta se preocupou. Irmão, todo mundo se preocupa, não é? A preocupação é uma coisa boa, Deus colocou em nós. Então a gente se preocupa para que a gente tome uma atitude, para que a gente resolva a situação. Legal, tranquilo. A questão é quando eu vivo pré-ocupado, quando isso é um estilo de vida para mim, não é? O que é pré-ocupar? É eu me ocupar com um pensamento antes do tempo. Pré-ocupar. Então eu estou aqui ocupado com esse pensamento, sofrendo com esse pensamento. Aí o que vai acontecer e tal. Irmão, antes do tempo. Preocupado. Agora veja bem, é muito chave isso aqui, porque, irmãos, Jesus então repreende, não é, a Marta por causa desse estilo de vida dela. Por quê? Deixa eu te mostrar 3 coisas que a preocupação faz. Então a preocupação nos rouba o melhor da vida, né? Porque, irmãos, Jesus estava lá, ele não ia lá toda semana ou todo dia, ele passou lá, sei lá, talvez uma vez, depois de 1 ano de viagem, Jesus passou ali. Em vez dela curtir Jesus, em vez dela passar aquele tempo de qualidade com ele, ela estava correndo de um lado para o outro, feito frango sem cabeça. Quem está me entendendo? Irmão, a pessoa fica tão preocupada que perde o melhor da vida. A mãe fica tão preocupada com o futuro do filho que perde o presente do filho. Eu estou vendo isso toda hora, não é? A esposa fica tão ansiosa com o que vai acontecer no futuro no casamento dela, que ela perde o melhor do casamento dela. É a história da Meila, né? Eu contei de manhã, né, que a Meila era assim. Ela já acordava ligada no 220 e limpando a casa e arrumando tudo. Meu irmão, se eu pisasse lá,
e desse uma sujadinha, meu Deus do céu. Então eu vivia com cuidado, eu vivia atribulado. Ela ficava atribulada de um lado e eu atribulado do outro. Pensa, irmãos, ela preocupada com uma coisa e eu preocupado com outra, porque se eu pisasse na bola, irmãos, aí Deus é Deus. Deus é Deus. Porque eu fiz uma viagem de moto, não é rapidinho, assim, um final de semana. E quando eu voltei, eu passei num buraco e caiu o meu capacete que estava no baú. Não é um capacete reserva que estava no baú. Não é? E caiu junto com o meu celular. O cara pegou o celular, porque eu não achei esse capacete, era noite já. Eu não achei esse capacete. O cara pegou o celular e falou: você é esposa do Jackson Mendes da Conceição? Ela disse: sou. Olha, aconteceu um acidente, ela já quase morreu. A moto caiu no rio. O capacete está todo quebrado. Eu achei só o celular dele aqui dentro. Irmão, ela já passando mal. Eu tranquilo, voltando para casa, né? E aí, naquela hora ela foi no fundo do quintal e fez uma promessa, fez um voto que se eu voltasse para casa, se Deus mudasse aquela história e eu voltasse para casa, ela nunca mais brigaria comigo. Irmão, como que Deus é bom. Aí eu chego tranquilo. Quando eu cheguei, irmãos, ela veio gritando, me abraçando, chorando. Como assim? Que saudade, amor. Ela, o que aconteceu e tal? Ela foi me contar a história. Mas, meu irmão, pensa, eu passei os melhores 15 dias da minha vida. Olha, tranquilo. Às vezes eu até ouvia que eu esquecia alguma coisa e ela não brigava. Que maravilha de vida, a vida que eu sempre sonhei, né? E aí, irmãos, com 15 dias eu disse: amor, peraí, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, não é? Porque o que está acontecendo? Ela falou: não, amor, eu fiz um voto com Deus. E foi me contar que ela fez o voto, não é? Que se você voltasse para casa eu nunca mais brigaria com você. Eu disse: não, amor, para com isso. A Bíblia diz que se o marido descobrir o voto e ele não concordar, ele pode quebrar. Pensa na besteira que eu fiz. Não, mas é brincadeira. Irmão, eu quebrei mesmo o voto, mas escuta bem. Qual que foi a grande lição para Meila e para nós, não é? Que a Meila, um dia que ela viu a toalha na cama de novo, ela viu a toalha, diz que ela se agarrou, ela conta o testemunho, né? Que ela se agarrou naquela toalha e chorou copiosamente e disse: Senhor, obrigado, porque eu pensava que eu nunca mais ia tirar essa toalha da cama. Então, naquele dia ela entendeu: puxa vida, eu estou perdendo o melhor da vida, que sou eu, né? Para ela, né? Eu estou perdendo o melhor da vida por causa de uma preocupação. Então, irmãos, a preocupação, esse pensamento de viver preocupado e ansioso, está te tirando, está te roubando, e você não está nem se dando conta do melhor da sua vida. Você está perdendo de curtir seus filhos. Você está perdendo de curtir seu marido. Você está perdendo de curtir seus amigos. Você está vivendo uma vida infeliz desnecessariamente. Sabe o que, irmãos? Seja feliz. Ser feliz é uma decisão. Eu vou ser feliz, não é? A vida é fantástica, irmãos. Só não tem problema quem já morreu. Você está vivo, aproveita. Não é? Então a Marta está ali, perdendo o melhor da vida, porque ela está ansiosa e preocupada. Jesus diz: Marta, você está perdendo o melhor da festa, minha filha. A segunda coisa que a preocupação faz, ela é inútil. Gente, olha o que Jesus declara em Mateus 6:27. Qual de vós, por preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado? Um côvado é a medida da ponta do dedo até a ponta do cotovelo, 45 centímetros aproximadamente. Qual de vós, por preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Irmão, você não pode fazer nada. A preocupação é inútil. Você não pode aumentar nada. Você não vai acrescentar nada na sua vida vivendo um estilo de vida de preocupação. Quem falou isso foi o mestre. E terceiro lugar, terceira coisa que a preocupação faz. Isso para mim aqui é uma tragédia. É a pior coisa que a preocupação faz. Por isso que a gente precisa decidir ser feliz, gente.
Olha o que a preocupação faz. Ela atrai o objeto da preocupação. Olha só, irmãos, o que o Jó declara. Jó 3:25, aquilo que eu temo me sobrevém e o que eu receio me acontece. É interessante. Você atrai aquilo que você mais se preocupa. Por que isso, pastor? Porque, irmão, vamos entender isso aqui é tremendo. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Escuta bem. Presta atenção nisso, não perde isso. Eu creio que a sua vida vai mudar depois dessa informação. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus quer que aconteça algo, quando Deus quer algo, o que Ele faz? Ele imagina, Ele pensa e Ele fala. Então Ele chegou, viu a terra sem forma e vazia. Eu quero essa terra arrumada, não é? E Ele projetou na mente dele isso. Então Ele abriu a boca e falou, haja luz. E tudo se fez. Quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, irmãos, escuta bem o que eu estou te falando. Nós temos essa capacidade de imaginar coisas e falar, e a gente cria coisas na nossa vida através do pensamento e da nossa fala. Você acredita nisso? Então o que é que o cara está pensando? Crise. Ai meu Deus, onde que isso vai parar? Ai meu Deus, só tragédia. Ai meu Deus, as coisas só estão piorando e vai piorar cada vez mais. Ai meu Deus, pensamento, crise. Pensamento, só vai piorar. O que é que ele começa a falar? O que é que a pessoa está falando, irmão? Senta com uma pessoa 5 minutos, você já sabe o que está no coração dela, não é? A boca fala do que o coração está cheio. Esse coração aí é psique, é mente. Porque esse coração aqui só bate, pulsa e joga sangue. Ele não pensa, não é? Então, veja bem, quando Deus cria, Ele pensa e Ele fala. Nós somos imagem e semelhança de Deus. A gente pensa e a gente fala. E a gente cria. Irmãos, e muita gente está criando muita confusão na sua própria vida. Então a pessoa está o tempo todo só falando, já viu? Você senta com a pessoa, só fala de tragédia, só fala de derrota, só fala de doença, só fala de miséria, só fala de tristeza, só fala de ruína. E é isso que ela está atraindo e criando na vida dela. Olha o que a preocupação faz. Diga assim, a preocupação atrai o objeto da preocupação. Olha só. Então a primeira coisa é isso, irmãos. Então, Provérbios 4:23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então a primeira coisa é cuidado com a preocupação. Essa preocupação paralisante, não é? Que governa a sua vida, ok? E a segunda coisa aqui que a gente tem que ter cuidado com a nossa mente, né? Já que o mandamento, a instrução de Deus para nós hoje é tenha cuidado com o que você está pensando. Então, qual que é a segunda coisa para a gente cuidar? Então, cuidado com o engano. Cuidado com o engano. Irmão, cuidado com o engano da serpente. Olha só, escuta bem o que eu vou te falar. 2 Coríntios 11:3, eu quero ler esse versículo com você. Irmão, isso aqui é tremendo demais. Sabe quem está falando isso? O faixa preta, quinto dan, apóstolo Paulo. Um cara cheio de fé, mas ele tinha um medo. Eu falei esse dia sobre o medo, né? E o Paulo tinha um medo. Ele é cheio de fé, mas ele tem um medo. Qual que é o medo dele? Não é com relação a ele, mas é com relação às pessoas. Olha o que ele fala. Eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Agora olha aqui para mim, irmãos. Quando eu li isso aqui, uma frase pulou da Bíblia para cima de mim. Como a serpente enganou a Eva. E eu fiquei me perguntando, como foi que a serpente enganou a Eva? Ele falou, eu estou com medo de a serpente enganar vocês e vocês se afastarem de Cristo, assim como ela enganou a Eva. Eu falei, eu vou estudar sobre isso. Eu vou estudar como que foi que a serpente enganou a Eva. Porque, irmão, presta bem atenção. Eu fiquei pensando na Eva. Porque, irmão, veja bem. Vocês vão concordar comigo que a Eva morava
no melhor país do mundo, sim ou não? Ela morava num país chamado Paraíso City, né? Irmão, ela morava num lugar fantástico, irmão, não tinha problema, não tinha bandido, não tinha problemas de infraestrutura, irmãos, o lugar era top, ela era bilionária, não é? Tudo era dela, irmão, ela tinha mais do que ela precisava para viver, entende? Ela podia ter o que ela quisesse, tudo era dela. Irmãos, uma coisa que toda mulher reclama, a atenção do marido, irmão, ela era exclusiva, só era ela, aleluia, né? Ela era a Miss Universo, ela era a mulher mais bonita do mundo, o Adão só dava atenção para ela, não tinha celular nem televisão, não tinha time de futebol, irmão, que mulher feliz essa Eva, as irmãs estão até com inveja já da Eva, porque pensa bem, ela morava, agora veja bem, além do mais, irmãos, eles estão numa igreja, esse casal, cujo pastor é o melhor pastor do mundo, é o próprio Deus que vem e discipula o casal. Pensa bem, irmãos, vocês com um discipulador desse, aí Deus vem na virada do dia, conversa com eles, aconselha, ensina, que top, não é? Um pastor, um mentor, né? Tem se falado muito sobre mentoria nesses últimos dias. Então, um mentor top das galáxias, trilionário, sei lá o que ele é. Ele é tão rico e tão generoso e abençoou eles com tantas coisas. Eu quero pintar esse quadro para você, de tudo que essa mulher tem e como que ela foi enganada pela serpente. Aí eu fiquei pensando, porque qual que é o medo do apóstolo Paulo? Ele diz assim, olha, se a Eva foi enganada, cuidado, eu tenho medo que vocês sejam enganadas e vocês se afastem de Cristo. Irmãos, nesses 21 anos, eu tenho visto tanta gente boa, tanta gente bem intencionada, tanta gente, não é? Puxa vida, sincera, mas que foi enganada e se afastou da simplicidade que há em Cristo, não é? Então vamos ver comigo rapidamente aqui, como foi que a serpente fez para enganá-la. Olha só o que diz aqui, eu quero ler junto com vocês aqui Gênesis 3:1, olha só, e aí fica ligado. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Stop, parei, olha aí, ó. Irmão, interessante isso aqui, né? Porque na verdade quando ela se aproxima, e é assim que vem o engano, olha como que ela se aproxima como se ela mesma respeitasse a palavra, não é? Ou seja, ela conquistou a confiança da Eva. Não foi assim que a palavra disse, não foi isso que Deus disse, porque eu estou ligada também, eu sei, eu ouvi o que Deus disse. Quer dizer, então já desmontou aquela barreira, não é? Aquela segurança da Eva, ela já relaxou. Então ele também é crente. A serpente, gente boa, ela respeita a palavra, porque ela conhece, ela sabe. Irmão, eu tenho visto tanta gente inocente, tanta gente boa, ouvindo tanta bobagem, e às vezes a pessoa com uma capa, não é? Gospel, fala uma bobagem, que fica no pensamento daquela pessoa, e ela tem aquilo como verdade, e aquele pensamento começa a desmontar o destino dela, não é? Então veja bem, então a serpente conquista a confiança. Vamos avançar. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis. Aqui, irmão, tem um detalhe importante, porque olha só, quando ela diz assim, não comereis e não tocareis, era tudo que a serpente precisava saber, que a Eva não sabia tudo, porque Deus nunca disse que para eles não tocarem. Deus disse, não coma, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, na verdade, irmãos, veja bem aqui, ó, quando Satanás percebe que o que você sabe é só superficial, que a informação que você tem é só uma informação repassada, que você está repetindo um erro. Irmão, tem um monte de crente que às vezes eu estou conversando com pessoas que estão repetindo coisas que na verdade não está na Bíblia.
que eu sei que alguém falou, que alguém pregou, que alguém ensinou, e essa pessoa está repetindo uma coisa que não está lá. Então a serpente só queria isso. Ela não conhece a palavra. Ela não conhece, ela não sabe o que Deus disse na verdade. Beleza, eu posso entrar. Aí, irmão, vem o golpe final. Ela é muito esperta. Então ela ganha confiança, não é? Ela ganha confiança, ela percebe que a pessoa não tem relacionamento e profundidade com a palavra de Deus. Irmãos, ela deveria correr nessa hora. Escuta bem o que eu vou te falar aqui, ó. Porque nessa hora, olha só, quer ver? Olha, vamos avançar. Então a serpente, não é? Disse à mulher: é certo que não morrereis. Escuta. Nessa hora, é a hora que você sai correndo, é a hora que você para. Foi a hora que eu parei hoje de manhã. Não, isso é um engano. Não, isso é um engano, esse pensamento não é de Deus. Porque não está em linha com a palavra. Então escuta bem. Se Deus tinha dito: se vocês comerem, vocês morrem. E a serpente disse: certamente vocês não vão morrer. Se alguém fala alguma coisa, vem um pensamento na sua mente que não está em linha com a palavra, para esse pensamento. Ele é um engano, quem está me entendendo? Ela deveria sair correndo nessa hora. Porque Deus disse: se comer vai morrer. A serpente disse: certamente, se você não vai morrer. Certamente. Mas o que ela fez? Ela ficou. Irmãos, e quando ela ficou, quando ela disse assim para a serpente: hã? Quando ela disse assim: como? Quando ela disse assim: não morre? Já era. Aí a serpente pegou a espada, irmãos, do engano e acertou o coração dela. Quer ver? Olha só o que diz. Porque Deus sabe, olha o engano fatal. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que ela vai dizer agora? Ela está dizendo assim: vocês estão enganados, né? Porque o que Deus fez foi separar o melhor para Ele. Ele não deu o melhor do paraíso para vocês. E outra coisa, Ele está impedindo que vocês sejam como Ele. O que Ele quer é que vocês sejam sempre inferiores a Ele, para que Ele domine vocês, para que Ele escravize vocês. O que Deus quer é que vocês sejam bonequinhos de presépio dEle. Para de ser besta, mulher. Come logo esse fruto que você vai ser como Deus. Você vai ser igual a Ele. Ela já estava no papo. Então olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu tenho medo. Ele está falando para uma igreja, para os coríntios, para os líderes da igreja. Eu tenho medo que assim como a serpente fez, ela faça com vocês. E vocês se afastem da pureza e da simplicidade que há em Jesus Cristo. Quem está comigo aqui? Então, irmãos, cuidado com o engano. Olha aqui para mim. Cuidado com o engano. Escuta. Nesses anos, eu tenho visto tanta gente enganada, irmãos. Quer ver uma coisa que é enganada? Sabe o que? Satanás, ele é o rei da fantasia. O que é uma fantasia? É você pensar que tem uma coisa que você não tem. Eu já vi muito isso. O cara está lá, moço. Não é assim? Coroa igual eu. Não é? Coroa igual eu. Rapaz, aí o cara, daqui a pouco o cara está apaixonado por uma menininha aí. Aí eu falo assim, é engano, né? Porque o cara está apaixonado. Ele pensa que ele tem a menina, ele pensa que ele tem o coração da menina. Ele está enganado. Ele está jogando anos de um casamento para trás, de uma lealdade de uma mulher, de uma parceria de uma mulher que caminhou junto com ele, sofreu junto com ele, ralou junto com ele, chorou junto com ele. Ele está jogando tudo isso para trás, porque ele está iludido, ele está vivendo uma fantasia. Muitas vezes eu cheguei e disse: rapaz, você está doido, você está maluco. A Bíblia diz, olha o que a palavra diz. Olha, o que a palavra dizia para Eva? Você vai morrer. O que a serpente disse? Não morre não. O que a Eva acreditou? Na fantasia. Qual que era a fantasia? Você vai ser como Deus. Você vai ser sábia como Deus. Você vai ser poderosa como Deus. Você vai ser pau a pau com Ele. Capaz até de você montar o seu próprio reino, Eva. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Isso parece distante. Não está distante. Deus fala assim: olha, aquele que adultera, filho, aquele que adultera está fora de si. Só mesmo quem quer se arruinar que faz tal coisa. Açoites e vergonha encontrará, e uma vergonha que não se apagará. É o veredito de Deus. Aí a serpente diz assim:
Não, conversa fiada, não morre não. E o cara acredita naquela fantasia, quem está me entendendo? Não está comigo aqui? Cuidado com o engano. Se Deus te disse uma coisa e o mundo está te dizendo outra, isso é engano. Fica comigo, não distrai. Se Deus te disse uma coisa pela palavra e a televisão e a internet está te dizendo outra, sai fora. Se Deus te falou algo e o teu melhor amigo está te falando diferente, sai fora. Ok? Se Deus te falou algo e o teu coração apaixonado está te falando outra, cala essa voz desse coração miserável, não é? E sai correndo daí, foge das paixões da mocidade. Ei, pastor, eu não sou mais jovem. É sim, enquanto tiver, como é que eu digo isso? Tá jovem. Sai correndo daí. Sai correndo daí. Entendeu? Sai correndo daí. Ok, queridos? Não fica aí não. Sai fora. E última coisa para a gente orar. Então veja bem, como que eu cuido da minha mente, pastor? Como que eu cuido da minha vida de pensamento? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, primeira coisa, cuidado com a preocupação. Sua preocupação é inútil, ela rouba o melhor da sua vida e ela atrai o que você não quer. E a segunda coisa aqui que a gente viu, a gente precisa cuidar desse engano, ok? Então, se o que está vindo na sua mente é diferente do que a palavra está dizendo, Satanás está te enganando. Sai fora, sai daí, ok? E último lugar para a gente orar, eu penso que aqui é a solução. Eu quero que você saia daqui com uma solução prática. Cuidado, é a terceira coisa, cuidado com a falta de meditação na palavra de Deus. Eu vou usar esse mesmo texto aqui de Lucas 10, 41, que é a história da Marta e da Maria, mas tem um detalhe importante aqui. Olha só o que diz Lucas 10, 41 e 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e preocupas com muitas coisas. Olha aqui para mim, pessoal. A Marta tem um estilo de vida diferente do da Maria. Interessante isso. O que a Marta recebeu foi uma repreensão. Ela está perdendo o melhor da festa. Mas a Maria sacou. Ela sacou como que ela deve ocupar a mente dela. Olha só. Entretanto, é Jesus que está dizendo isso. Você está preocupada com muita coisa. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Diga comigo, só uma coisa. Não, bem forte, diga, só uma coisa me é necessária. Aguarda isso aí no seu coração. Irmão, você só precisa de uma coisa, eu vou te provar isso. Só uma coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Isso é uma coisa que você nunca perde, aleluia. Você pode perder, irmão, tudo. Pode perder o dinheiro, a saúde, pode perder a vida, não é? Todos nós estamos indo para esse lugar, não é? Mas isso aqui você não perde nunca. Agora veja bem, irmãos, o que Jesus chamou de a melhor parte? Olha só o que diz aí o versículo 39 do capítulo 10. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o seu ensino. O que é a única coisa que nós precisamos? O que foi que a Maria descobriu? O que foi que Jesus disse? Marta, Marta, você está preocupada demais, você está perdendo o melhor. A Maria achou o melhor. O que ela estava fazendo? O que é o melhor? Qual que é a única coisa que a gente precisa? Fala para mim. Irmãos, é a palavra. Deixa eu te falar uma coisa. É a palavra na nossa mente. Porque se você tiver não, pastor, você não está entendendo. O meu problema é financeiro. O meu problema é familiar. Não tem nada a ver. Eu preciso de outras coisas. Irmão, se você tiver a palavra, você tem o resto. Porque, escuta bem, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça do reino? É a constituição de uma nação, não é? A constituição do Brasil, a lei do Brasil. O que é a justiça do reino de Deus? É a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Se eu buscar a justiça do reino, as demais coisas
serão acrescentadas. Até a Bíblia diz assim mesmo, olha, quem achar sabedoria, achou ouro, não é? Fala que a sabedoria é mais valiosa do que o ouro e do que pedras preciosas. A Bíblia diz que quem achou sabedoria, não é? Achou riquezas e honra. Olha só, então irmãos, na verdade o que nós precisamos, e eu quero fechar com isso aqui com você, é da palavra de Deus. Nós precisamos então escolher o que nós vamos pensar. Se você encher o seu pensamento com a palavra de Deus, você vence a preocupação e você vence o engano. Você vai, quando a serpente foi lá e tentou enganar Jesus, escuta, a mesma serpente chegou lá diante de Jesus e tentou enganá-lo, lá em Mateus, não é? Capítulo 4, e Jesus, pela palavra, disse: não, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não caio nessa, não é? Aí ele foi por outro lado, não é? Ele foi por outro lado, e Jesus sempre tinha uma palavra de Deus na mente dele, para rebater aquele pensamento. Porque, irmão, veja bem, quando a gente lê esse texto, a gente lê assim muito, muito friamente, mas eu penso que foi assim. Jesus está ali, 40 dias de jejum. Eu penso que veio só um cheirinho de pão. Sabe aquele cheirinho de pão que está saindo da padaria? Não é? Fresquinho, aquele cheirinho. Pensa, 40 dias de jejum. Aí chega a serpente com ele e diz: se você é mesmo o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Meu irmão. Mas Jesus, aquele engano, vem um engano na mente, vem um pensamento. Veja bem, eu creio que Jesus pensou. Quando ele olhou para aquela pedra, a pedra tinha até um formato de pão. Quem está me entendendo? Não é? Irmão, tinha até um formato de pão. Jesus olhou para aquela pedra. Eu penso, né, que a boca encheu de saliva. Mas ele diz, porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, sem pecado. Ele foi tentado, ele quis. Jesus não era imune, ele não era indiferente a essas coisas, a esses prazeres. Não. Aí veio na mente dele, ele ativou a palavra que estava lá. Está escrito, Deuteronômio capítulo 8, não é? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sai fora, Satanás. Quem está me entendendo? Então, irmão, você precisa escolher o que você vai pensar. Porque o profeta Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu posso escolher os meus pensamentos. O apóstolo Paulo ensina, não é, em Filipenses 4:8, ele diz: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu posso escolher o que eu vou pensar. Então, irmãos, a chave está aqui. Agora escuta bem, presta bem atenção. Isso aqui é muito importante. O que eu vou terminar agora. O que é que você precisa? A única coisa que você precisa? Palavra. Ah, pastor, mas eu vim aqui buscar um milagre hoje. Leve a palavra. Aquele homem, não é? Lembra que aquele homem, os fariseus diziam: se você é o Cristo, então faça um sinal aqui, prove que você é o Cristo. Jesus não fez sinal nenhum. Você só tem o sinal do profeta Jonas. Leia a Bíblia, está lá na Bíblia. Mas aquele homem que veio buscar um milagre, não é, o centurião romano, que falou para ele assim: Senhor, eu só preciso de uma coisa, eu preciso só de uma palavra. Se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo será curado. Jesus disse: eu nunca vi uma fé como essa, nem mesmo em Israel. Vai, seja feito conforme a tua fé. Quando o cara chegou lá, o rapaz estava curado, porque o que ele queria era uma palavra. Então, quando a gente entender isso, que a chave é a palavra, que o que a Maria entendeu foi isso, essa oportunidade. Jesus estava lá: eu quero aprender, fala para mim, eu quero ouvir tua palavra. E Jesus disse: essa é a boa parte, ninguém tira isso dela. Vocês só precisam disso na vida. Irmãos, eu vou te mostrar por quê agora. Vou te mostrar por que isso é tudo. Ok? Aí eu vou ler junto com vocês aqui. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só. A terra, porém, estava... Fica ligado comigo aqui, ó. Estou terminando, fica ligado para você não perder isso aqui. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas, olha só, sem forma, não é? Ou seja, tudo destruído, não é? Tudo sem forma, estava vazia, não servia para nada, não tinha valor, e havia trevas, não é? Havia trevas, a escuridão dominava
sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí, irmãos, olha o que diz aí, a continuação. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então presta atenção. Por que isso aqui é tão importante? E isso aqui vai ligar o que a gente está falando sobre que tudo que nós precisamos é a palavra. Porque, irmãos, quando Deus, a primeira menção na Bíblia é muito importante, não é? Essa lei, não é? Da interpretação do texto, da primeira menção. Tudo que acontece a primeira vez fica muito ligado. A primeira vez que algo foi transformado, o primeiro milagre de transformação foi aqui. Quando havia um ambiente, até os teólogos dizem que é por causa da queda de Lúcifer, a terra perdeu a forma, ficou vazia, estava cheia de trevas. Então, o que mudou aquilo ali, escuta, o que mudou? O Espírito Santo estava lá. Quantos aqui creem que o Espírito Santo habita em você? Mas o Espírito Santo não tinha mudado nada ainda lá, ele estava pairando sobre a face das águas. A coisa só mudou quando Deus disse, ele liberou a palavra: haja luz. E aí, irmãos, o caos se organizou, as trevas foram iluminadas, o que era vazio começou a tomar, não é, forma, as árvores e tudo mais, e tudo ficou lindo como você vê hoje. E tudo foi feito como? Pela palavra. O que isso tem a ver com a gente? Lembra? Imagem e semelhança de Deus. Então veja bem, quando você lê a sua Bíblia, quando você recebe a palavra de Deus na sua mente, quando você entende a palavra, você está recebendo o pensamento de Deus. Então quando você fala a palavra de Deus. É por isso que João 1 João 5,14 diz que tudo que eu pedi segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Aleluia. Então veja bem, por que é chave, irmãos? É chave eu encher a minha mente com a palavra, porque eu estou enchendo, na verdade, o meu pensamento com o pensamento de Deus. A Bíblia não diz que nós temos a mente de Cristo? Então quando eu encho, é o pensamento de Deus. Então tem alguma coisa na minha vida, uma área da minha vida que está em caos, está em trevas, está sem forma, está vazio, precisando de transformação. Quando eu libero a palavra de Deus, as coisas começam a mudar na minha vida. Agora, se eu não tenho, escuta, pastor, mas se eu não tenho esse pensamento, se eu não tenho a palavra na minha mente, você vai viver preocupado e você vai viver enganado. E eu temo, como o apóstolo Paulo, de você se afastar da pureza e da simplicidade que há em Cristo. Está amarrado, pastor, vira essa boca para lá. Eu viro. Eu tenho medo por você, porque se você não se encher da palavra de Deus, você pode perder a simplicidade que há em Cristo e se afastar dele. Irmãos, e se afasta, é impressionante. E o cara era isso, e o cara era pastor, e o cara era aquilo. Hoje mesmo alguém me contou uma história terrível, né? Trágica, de alguém que era tão envolvido, de alguém que pregava pelas igrejas, até fora do Brasil e não sei o que, está totalmente apostatado da fé, totalmente, porque aconteceu uma coisa ruim na vida dele, ele não entendeu, ele se revoltou com Deus. Irmão, eu disse, irmã, não foi por isso que ele saiu, não foi por isso que ele abandonou o Senhor, é porque antes dele abandonar a igreja, ele abandonou a palavra. Irmãos, eu assisti uma trágica pregação esse dia. Pensa, eu fiquei pensando em vocês, nas minhas ovelhinhas que eu amo tanto. Eu disse, meu Deus do céu, mata esse homem. Não, eu não falei isso, estou brincando. O cara falando assim, que a igreja evangélica só mudou o objeto da idolatria. Antes ela idolatrava, não é? Os objetos da idolatria. Hoje ela idolatra a Bíblia, a palavra. Eu disse, meu irmão, onde que esse cara tirou isso? Esse cara nunca ouviu, nunca leu na Bíblia dele que Jesus é a palavra, que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele nunca ouviu que Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a palavra viva que desceu do céu. Irmão, se você ama a palavra, você ama Jesus. Se você tem um relacionamento com a Bíblia, você tem um relacionamento com Jesus. Se você deixa a sua Bíblia, você deixou Jesus. O que afastou esse cara não foi a decepção que ele teve, não foi isso, irmão.
Ele se afastou primeiro da palavra. Então, quando você está meditando na palavra, você está recebendo os pensamentos de Deus na sua mente. E quando você abre a sua boca, lembra que o apóstolo Paulo fala em Romanos 10:10? Com a mente eu creio, com a boca eu confesso. É a mesma coisa que Deus faz. Ele pensa e Ele fala. Ele pensa e Ele fala. A questão é, o que é que Ele está pensando? O que é que você está pensando? Se você está pensando as coisas da palavra, o que vai sair é a palavra. E isso tem poder de transformar, de tirar as trevas, de mudar, de encher, de tomar forma. Aleluia. Amém, queridos?